Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que eu procuro sempre trazer as melhores pessoas para você ir para o nível de gestão e percepção que você merece, ou seja, o nível de alta performance. Então, para você que quer, fica antenado, porque hoje você vai ter um episódio maravilhoso, você pode ter certeza disso, com muita coisa rica para levar você para o nível que você merece. Mas antes disso, dá um like no nosso vídeo para poder passar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Aliás, compartilha isso com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda a nós, o nosso canal, e ajuda as pessoas que você gosta a receber conteúdo em alta performance. Essa é a nossa missão, é levar para você sempre as melhores ferramentas de gestão, as melhores ferramentas de pessoas para você ir para o nível que você merece, o nível da alta performance. Então compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis, deixa o seu comentário, coloca os temas que você quer que a gente traga aqui para o nosso Gapcast para a gente poder estar sempre evoluindo, estar sempre trazendo o melhor para você, que é o que você merece, ok? Bom, então hoje, como eu falei, um convidado extremamente especial, esteve conosco no nosso último Gap Prime e foi extremamente elogiado. Eu falei, cara, a primeira vez que você estivesse em São Paulo, se você pudesse estar com a gente, Gurion Júnior, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, primeiro eu quero agradecer a essa oportunidade. Foi um evento, assim, para mim, uma virada de chave, uma galera com uma energia extremamente alta. Foi realmente um trabalho, um dos poucos, assim, que eu vi tanta vibração boa. Parabéns, foi muito legal estar com vocês e hoje aqui me sinto um privilegiado. Obrigado. O privilégio é todo nosso. A gente sempre fala que a gente está aqui sempre aprendendo e com você, né? Aquelas horas todas de treinamento para mim foi um aprendizado maravilhoso. Obrigado de ter compartilhado o seu conteúdo com a gente. E hoje eu vou explorar um pouquinho mais aqui para a gente poder levar para essa galera aí. Claro, vamos lá. Esse movimento. Gurion, você hoje, né, dá treinamento, dá palestra, dá consultoria, exatamente na questão de gestão, mostrando ali a importância de algumas ferramentas fundamentais para levar, né, o negócio para um próximo nível. Como isso começou, cara? Como começou tudo isso aí na sua vida? Como começou esse movimento de gestão, levando aí conhecimento para outras pessoas? Bom, em 97 eu me alistei no Exército da Salvação, aqui em São Paulo. Eu sou paulista, porém eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis, porque havia uma inquietação dentro de mim em relação a ajudar pessoas a se desenvolverem, né? E aí surgiu uma vaga na América Latina, no Peru. Morei em Cusco por 3 anos ali. 3 anos. Sim, e trabalhei como monitor de crianças a partir de 6 anos aos 12 anos e pessoas acima de 65 anos. E ali houve uma pequena transformação, aliás, uma grande transformação, dentro para fora, para entender a necessidade que as pessoas elas tinham, não somente de desenvolver outras, porém se autodesenvolver, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, Lazinho. E ali começou essa jornada. Quando eu retornei ao Brasil, fui trabalhar na parte de... Eu era um aprendiz de uma consultoria na parte de desenvolvimento humano aqui em São Paulo. Então fui aprendendo, fui galgando novos cargos, fui trabalhando, e chegou um momento que eu decidi abrir a minha própria consultoria. Isso já tem em torno de 15 anos, tá? E desde lá eu vim mesclando não só a questão da gestão técnica em si, mas procurando sempre trazer para os gestores uma visão mais interior. Porque o que eu percebo? Que na grande maioria das deficiências em gestão está em não se conhecer perfis de personalidades humanas. O perfil das pessoas. E no decorrer desses anos, o que a gente compreende? Não existe peça ruim. Existem peças mal colocadas por uma gestão de alta performance. Existem, assim, um claro exemplo disso. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, eu atendi uma rede de surfwear grande aqui em São Paulo, né? E numa dessas lojas, havia um vendedor, que eu me lembro do nome dele, Davi, o menino era um avião em vendas.
sensacional, vendia, trazia resultado espetacular. E um belo dia, um diretor teve a brilhante ideia de tirar o Davi de vendas para uma gerência, sem antes prepará-lo para tal. Conclusão: ganharam um péssimo gerente e perderam um excelente vendedor. Então se resume nisso em ter sensibilidade para conhecer perfis, né, emocionais, perfil de comportamento, para fazer com que essas pessoas sejam alocadas nas áreas certas, né? E quando o gestor ele começa a ter essa visão, começa a perceber como que ele consegue visualizar essas pessoas dentro de time, com certeza ele vai ter uma gestão muito mais tranquila e muito mais performática. Que legal, cara. Na verdade, assim, eu acredito muito no que você está falando, porque é piegas aquela coisa de que problema de casa fica em casa, problema do trabalho fica no trabalho, ou seja, se você, o que importa é conhecer tecnicamente as ferramentas, mas não interessa nada você conhecer tecnicamente as ferramentas se você não consegue se conhecer, né, conhecer o potencial de si e conhecer o potencial de cada um que você está lidando na sua gestão, né? Então acho que isso é um ponto que eu sempre trago aí dentro da gestão do nosso trabalho, essa importância de conhecer os perfis, né? Então isso quando você traz, eu acho que isso é muito importante e explorar os perfis da melhor forma possível, né? Como que você classifica os perfis? Como que é classificado os perfis dentro da gestão? Como que é isso? Bom, o que a gente tem estudado, principalmente na questão do autoconhecimento, a pessoa ela vem ao longo dos anos, após os 3 anos de idade, ela vem sendo permeada por diversos tipos de perfis, seja na educação em casa, não pode isso, não pode aquilo, seja na escola, seja no seio da família, nos primeiros trabalhos. Então o que acontece? A pessoa ela vem sendo condicionada. Eu falo muito num treinamento sobre máquina humana. Uma máquina, basicamente, ela é programada, ela é condicionada para repetir determinados movimentos, né? Então, quando a gente fala de identificação, primeiro a gente tem que entender a essência. É muito legal a tua cultura que você entrega, né, de realmente que os seus clientes se desenvolvam ao máximo, né? Então, quando nós falamos em ir na essência, primeiro é descobrir qual é o talento, descobrir para que realmente aquela pessoa veio, né? E a partir do momento que você consegue visualizar isso, aí você consegue dar as ferramentas necessárias para que esse talento se desenvolva, né? Eu vejo muitos gestores hoje buscando realmente trabalhar a sua equipe a partir do talento de essência que ela tem, porque isso basicamente vai impulsioná-la dentro daquilo que já vem, né? Do que coisas que foram permeadas. Então, basicamente, hoje existem 3 tipos de perfis que são classificados. É o auditivo, o sinestésico e o executivo, né? Aquela pessoa mais introvertida, aquela pessoa que fala menos, a gente fala de auditivo, aquela pessoa que não se expressa tanto, que não se expõe com muita evidência, porém é uma pessoa de cálculo, uma pessoa de número, uma pessoa de tabela, uma pessoa que prefere informações estruturadas e detalhadas. Onde que nós encaixamos essa pessoa? Nas planilhas, no administrativo, no contas a pagar. Essa pessoa se encaixa bem. Tira ela das vendas, né? Tira ela das vendas, pelo amor de Deus, né? Porque assim, a pessoa é boa, não falta, ela é exemplar. Aí alguém tem a brilhante ideia de dizer assim, vou te recompensar, você vai para o time de vendas. Vou te pagar um curso de oratório. O coitado vai lá, fica uma semana passando vergonha, volta e não muda. Por quê? Tá na essência, Lazinho. Então, esse tipo de perfil, quando você identifica, é nele que você tem que apostar toda a questão estrutural de informação. Você vai vender para um auditivo, ele quer um sapato, por exemplo, ele quer saber de onde veio a linha do sapato, que tipo de borracha é aquela, o cadarço é feito de quê? E tu tem que dar as informações necessárias. Já aquela pessoa que a gente chama do executivo, ela é uma pessoa mais direta. E eu costumo dizer nos cursos o seguinte, qual a diferença entre ser grosso e direto? As pessoas ficam assim, eu digo, a diferença é de quem interpreta.
Porque eu prefiro uma pessoa que seja direta comigo. Porque eu já entendo qual é a mensagem e não perdemos tanto tempo e nem gastamos energia e vamos. Essa pessoa, normalmente, ela tem uma força de tração grande. Ela consegue, assim, arrebatar aquilo que está estagnado e gerar novos negócios. Ele tem essa gana, parece até mesmo ser uma pessoa grosseira, mas não é. É uma pessoa que ela sabe lidar com mais... ela é mais direta nas suas decisões, nas suas falas, enfim, ela tem esse perfil. E tem aquela pessoa que é o que a gente chama de sinestésico, que ele é mais expansivo, é mais falante, é mais emocionado, ele se envolve emocionalmente em todas as questões. Então, essa pessoa realmente, ela se dá bem com o público, ela se dá bem no atendimento, ela se dá bem em vendas. Então, dentro dessas características, eu acredito que quando o gestor consegue capturar cada um dentro dos seus devidos lugares, ele vai ter muito mais resultado na sua administração. Que legal. Porque você colocar o talento no lugar certo, você vai exponenciar o seu negócio, né? Uriel, para nós aqui, já que eu falei que hoje eu vou te explorar, dá alguns exemplos aqui de como que eu posso identificar, por exemplo, esse auditivo, de como que eu posso identificar esse sinestésico. Dá alguns exemplos aqui para a pessoa perceber, a pessoa que está nos escutando agora ou está nos assistindo nesse momento, como que ela consegue perceber isso na prática ali? Como que você, né, faz para poder entender, o Lazinho é mais isso, o Lazinho é mais aquilo? Claro que é importante a galera entender em casa que todo mundo tem tudo, né? Todo mundo tem um pouco de sinestésico, todo mundo tem um pouco de auditivo, todo mundo tem um pouco... Mas a gente fala na predominância, né? Sim. Então, como que você entende que a pessoa é predominante nisso ou naquilo ou outro? Qual é a sua forma de fazer isso acontecer? Foi bom você lembrar, até para frisar isso para as pessoas, todos nós, na realidade, temos os três, tá? Um mais dominante, um meio termo e um menos dominante. Isso já vem de fábrica, tá, Lazinho? Isso já vem na genética. A metade do que nós temos já é de genética, pai e mãe, e educação em casa, e a outra metade é externa, é educação, é escola, é amigo, faculdade, trabalho. Então, como que você percebe uma pessoa sinestésica? É uma pessoa extremamente espontânea, uma pessoa que fala bem, ela se expõe mais, ela expõe as suas emoções, você vê que ela é mais expansiva, aquela pessoa mais amorosa, que ela gosta de toque, de abraçar, ela é uma pessoa, geralmente, ela busca conhecimentos, ela não é muito especialista em alguma coisa, mas ela tem uma gama de conhecimentos que fazem dela uma pessoa interessante. A gente diz que se ela não for bem cuidada, é aquela que começa tudo, mas não termina nada, não é isso? Não termina nada, exatamente, é esse tipo de pessoa. Então ele é curioso, é a tipo da pessoa que já entra no projeto em andamento e quer tomar conta do negócio, então algumas pessoas até o vê como folgado, sabe? É aquela pessoa, eu costumo dizer no treinamento, né? Se você vê alguém na rua falando com o poste, cachorro, o periquito, papagaio, é o sinestésico. O coração da pessoa é um coração extremamente empolgado, é um coração dado. Falei uma vez num treinamento, o pessoal deu risada, né? Chegou o sinestésico e falou, vou casar. Todo mundo, mas nem sabia que se namorava. Pois é, já estamos uma semana juntos. E onde que tu conheceu? No Tinder. Pô, então tá certo. Daqui a pouco ele volta triste, chorando. O que aconteceu? Ah, não deu certo. Então ele pula de cabeça nas emoções, né? Ele aflora bastante nisso daí. Já o auditivo, ele é introspectivo. Se ele tiver que entrar um auditivo nessa sala aqui, para poder se expor de alguma maneira, é melhor cavar um buraco, sabe? Ele tem mais dificuldade com pessoas. Se você pegar um sinestésico e colocar, por exemplo, no arquivo morto, você entrar daqui uma hora, ele está conversando com o Clips. Ali é o paraíso do auditivo. Porque ele gosta de ficar sozinho, ele gosta de refletir nas suas ideias. Por quê? Ele tem a necessidade de não estar errado. Por quê? O sinestésico pensa pouco e erra mais. O auditivo pensa muito e erra menos. Então, por isso que ele se enquadra bem num departamento
de informações mais estruturadas, de planilhas, de número, enfim, de informações técnicas que vão dar segurança para ele dizer, eu sou especialista. Então, é uma pessoa que normalmente gosta de ambientes mais calmos, mais tranquilos, gosta de estar mais sozinho, introspectivo, é uma pessoa que gosta de assuntos interessantes, por exemplo, economia, ela gosta de geopolítica, que não são tão convencionais assim, tá? Para na hora de uma conversa, ela conseguir se sobrepor e dizer, realmente eu sou especialista. Não é de ver muita coisa, ela vê pouco, mas se torna especialista. Esse é o objetivo. Já o executivo é aquela pessoa mais sisuda, sabe? Aquela pessoa que ela fala nos momentos convenientes e ela sempre quer mostrar mais força do que intelecto. Ela tem aquela atração, aquela válvula motora que o conduz a ser conhecido como o cara, como a pessoa que realiza, que faz, que mostra. E como que você induz uma pessoa como essa? Fala, ó, Lazinho comprou, deu certo. Compra que você vai dar certo também. Ele compra. Ele vai no testemunho alheio. Por quê? Porque ele quer economizar tempo. Ele é aquela pessoa que não tem muito tempo para nada. Ele é ansioso. Ele quer resolver. Eu costumo dizer, para que você maltrate um executivo, você diz para ele assim, ó, preciso falar com você. Mas depois do almoço a gente conversa. Isso mata ele. Isso mata ele do coração. Mata ele do coração. Então, nesses 3 aspectos, cada um vai se encaixar na sua posição a partir desse perfil. E eu, como gestor, conseguindo entender o mais falante, o mais direto e o mais calado, são armas que eu tenho para me dar bem na minha gestão. Que legal, que aula. Gurião, como você, né, eu vou levar, você estava me contando agora há pouco que você foi para um monastério agora, é isso? Acabei de chegar de um monastério. E como que foi essa experiência, cara? Conta para mim. Tá, vamos lá. Participei em Montes Verdes, de uma imersão aí de 4 dias. E o que eu tenho percebido dos meus estudos, na minha carreira, que após esses 2 anos e meio, onde o mundo passou por uma situação muito difícil, mais e mais pessoas vêm emergindo no seu autoconhecimento, né? De começar a olhar o mundo de dentro para fora, de começar a entender de fato de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde estão indo. Qual que é o segredo de tudo isso? Qual que é o sentido de tudo isso, né? E esses dias foram excelentes para fazer um mergulho interior. Existe o mito da caverna de Platão, que é interessantíssimo esse mito, né? Ele fala de um grupo de pessoas que moravam numa caverna, havia uma fresta, né, nessa caverna, e havia um caminho com uma luz e tal, e essa luz projetava na parede. Eles viam aquelas imagens na parede da luz, dos caminhantes que passavam por ali, e eles entendiam que o mundo era aquilo, né? Que aquelas figuras representavam o mundo real. E, de certa forma, nós vivemos num mundo de imagens que nós o tornamos como real. E num belo dia, uma dessas pessoas resolveu sair dali, resolveu questionar. Não, mas peraí, não é só isso daqui, tem mais coisas. Ele saiu e viu o sol. Ele viu o sol, viu as paisagens, ele viu tudo aquilo maravilhoso e entendeu que ali onde ele vivia não era só, o mundo não era só aquilo. E ele voltou para contar para os demais. E os demais o mataram. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas insistem em viver na mesma condição, mesmo que estejam em sofrimento. Mesmo que estejam em sofrimento. Mesmo que elas estejam limitadas, mesmo que elas estejam coagidas não de forma externa, mas interna por si mesmo, elas preferem continuar naquela situação e questionar se há algo além. Então, esse monastério veio para que realmente essas questões fluíssem de dentro de mim, para dizer, não, peraí, tem mais coisas aqui.
né? De entender que nós, como seres humanos e não como máquinas, como eu disse agora há pouco, né? Que a gente vai se tornando uma máquina, Lazinho, sendo condicionados a repetir os mesmos movimentos. Os Ayurvedas, né, os antigos Vedas, diziam o seguinte, que há um fenômeno chamado a roda de Sansara. Roda de Sansara é padrões repetitivos. A pessoa ela entra em padrões sem se dar conta. Então, quando você começa a fazer uma busca interior, quando você começa a fazer questionamentos para romper essa samsara, essa roda de repetição, eu percebo que essa essência que nós falamos há pouco, que nós nascemos com uma essência, né? Nós nascemos para fazer alguma coisa de fato. Ela começa, de certa forma, expandir e trazer muitos e muitos e muitos benefícios para a nossa vida. Por exemplo, a Diva fez a parte da meditação, né, lá em Florianópolis, e quando você consegue trazer essas ferramentas, muitas coisas pós-pandemia, por exemplo, elas vão sendo sanadas. Uma delas, a ansiedade. A gente vê muita pessoa ansiosa, muitas pessoas com dificuldades, na realidade, de entender o instante agora. Porque o futuro não existe, Lazinho. Só existe na nossa mente. Existem cálculos que nós fazemos para chegar em determinado lugar. Mas que vai acontecer só está aqui. Então, lidar com o instante agora, com o momento presente, por exemplo, o que existe de fato para mim, para o Dudu, para você? Isso aqui. Agora. O agora. E o futuro é o instante pós esse que nós estamos vivendo, tá? Então, esse convívio que eu tive, essa convivência, ela trouxe bastante valor a essas questões para mim, de entender que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, não o contrário. A roda de Sansara, para a linguagem popular, para a galera poder entender bem isso, tem a ver com efeito manada? Sim, exatamente isso. Nós falamos que o padrão repetitivo, né? A psicologia traz esse termo como padrão repetitivo ou efeito manada. Vamos imaginar que uma pessoa ela tem um tipo de relacionamento, ela se relaciona com um tipo de pessoa. E muitas vezes ela termina aquele relacionamento e entra em outro absolutamente igual, só muda a pessoa. Porque já é um padrão que está pré-estabelecido, que no inconsciente dela, ela encontra o saciar da sua necessidade ali. E é tão interessante a gente abordar isso, que nós só vamos encontrar realmente a completude em algo ou alguém a partir do momento que nós descobrimos isso dentro de nós. Isso é tão importante você falar isso, porque por isso que eu estou falando, porque quando a gente vai pro popular, a galera fica mais fácil de compreender, né? Que é aquela coisa de falar assim, isso sempre acontece comigo, né? Exato. Isso sempre acontece comigo. Ah, meu namorado sempre me trai, então todo homem não presta, né? Porque meu namorado sempre me trai. Ah, o meu patrão sempre é um pilantra, né? Eu já tive vários patrões que foram pilantras, né? Por quê? Porque você busca o patrão, o padrão, né? Com que tá essas pessoas envolvidas, né? Exatamente o cara que é traidor, o patrão que é pilantra, ou seja, você busca isso, é isso mesmo? Você atrai isso? Condicionamento, e invariavelmente as pessoas elas vão nesse círculo sem se dar conta. Por isso que é importante, nesse despertar de consciência, você começar a ter noção do instante agora. Por exemplo, antes de vir para cá, né, eu fui almoçar, e observando no restaurante, Lazinho, a grande maioria das pessoas sequer se davam conta do que estavam comendo. Elas simplesmente estavam colocando comida para dentro e falando no celular em todos os lugares, menos ali. Então, são padrões, são condicionamentos que as pessoas sequer elas têm noção disso, né? Porque isso também tem a ver com o que Jung dizia sobre sincronicidade. O que é sincronicidade? É você atrair de forma consciente ou inconsciente aquilo que você imagina. Por exemplo, o Lazinho quer comprar uma Porsche azul. Nunca vê Porsche azul.
Daqui a pouco você vê uma, você vê duas, você vê três. E o universo está me trazendo uma Porsche azul. Não, na realidade você sincronizou. Por quê? Nikola Tesla, ele fala que se nós queremos aprender leis superiores, temos que pensar em energia, frequência e vibração. A energia, ela é gerada a partir daquilo que eu penso e sinto, né? Interessante dizer que o coração, ele tem 60 vezes mais impulsos elétricos do que o cérebro, apesar de ter apenas 40 mil neurônios, né? O cérebro tem muito mais. E isso geram ondas, não é? Ondas de frequência. Nós não estamos vendo as frequências que tem aqui, mas existem milhares, frequências de rádio, de telefone, uma série de coisas que existem e são comprovadas pela ciência. Então, quando nós sentimos e pensamos e sentimos, nós geramos ondas, né? Que vai determinar uma determinada vibração. E é isso que vai emparelhar nós a essas coisas. Então, quando fala sincronicidade, é energia, frequência e vibração. Pode ter certeza de uma coisa, Lazinho. A maioria das pessoas que falam de escassez vão ter mais escassez. Quando elas viram para uma mente mestra, viram a chave da mente, quanto mais em abundância ela se sente, mais abundância ela vai gerar essa vibração. E isso é real. Isso em termos de energia quântica já é comprovado, né? Então, assim, o segredo que eu vejo hoje para essa saída dessa pandemia, que as pessoas têm buscado conhecimento, é justamente mudar essa chave de mentalidade. É muito mais fácil as pessoas passarem uma vida reclamando, passar uma vida amarguradas pelo que elas não têm e deixando de agradecer pelo que elas têm, né? Serem gratas. A gratidão é uma ferramenta poderosa. Dorme agradecendo e acorda agradecendo por um mês sem reclamar para ver como que a vida da pessoa muda. Como faz a diferença, né? Você sabe o que você está falando aqui, eu estou remetendo. Hoje mesmo eu entrei, um pouquinho antes da gente entrar aqui, uma grande amiga minha me mandou uma mensagem, né, como mentor dela, e falou: Lazinho, eu queria uma ajuda sua, né? Você acha que eu devo sair da empresa onde que eu tô? Não devo sair da empresa onde que eu tô? Né? Queria eu sei que você é bem neutro nisso, até porque ela tem uma relação muito próxima com ela é sócia, né? Da pessoa, tem uma relação muito próxima com a sócia e tal. E eu falei para ela: olha, antes de você pensar nisso, né? Você tem que pensar qual é o objetivo que você tem qual é a meta que você tem da sua vida, né? Porque isso aí é só o caminho. Isso não é o ponto final, isso é só o caminho. Quando você deixar claro para você qual é a meta que você tem para você, vai ficar muito mais fácil para você tomar decisões difíceis, né? Sim. As pessoas não tomam decisões difíceis, na minha percepção, muitas vezes, porque ela não tem uma meta clara. Você percebe isso, né? Sim. Inclusive, eu quero até, assim, trazer uma síntese disso, que as pessoas, ou elas têm uma meta que é utópica, né? Muito além, não que não seja possível, mas que pode se tornar frustrante, ou uma meta muito menor em relação ao potencial dela. A meta, ela tem que ser distribuída de uma maneira de gap, né? Aonde você está, aonde você quer chegar e qual que é o plano de ação. Então, esse plano de ação, se a tua perna alcança 1,5 m, não adianta você querer dar passo de 3, que isso vai ser frustrante. Mas também não dá passo de 40 centímetros para que você, na realidade, não veja o resultado que você está esperando. Mais do que ter a meta, Lazinho, clara, que isso tem que haver de forma concreta na vida da pessoa, a pessoa tem que aprender a curtir a jornada. Porque muitas vezes ela deixa de viver essa jornada, que ela é interessante quanto a meta, e simplesmente como se fosse aquele boi, sabe? Aquele boi de touro, baixa a cabeça, fecha os olhos e só consegue visualizar aquele ponto. E na realidade, essa jornada que vai trazer toda a graça da vida, vai te trazer todas as condições de crescimento, porque na jornada tem coisas que vão dar errado e você vai ter que se refazer, você vai ter que ser resiliente, você vai ter que se levantar novamente, você vai
vê que precisam de ajustes, e é aqui que está o segredo, tá? A mágica do sucesso, de alcançar aquilo que você quer, é realmente visualizar a jornada que você está tendo. Que legal. Que coisa importante para as pessoas poderem ter essa noção. Você falou de um ponto que é fundamental, né? A frequência. Tudo aquilo que você entrega para os outros, você vai receber, porque isso é bate e volta, né? Você só recebe aquilo que você entrega, é isso mesmo? Sim. E essa questão da frequência e principalmente o que você externa verbalmente, né? Então aquilo que você externa verbalmente é aquilo, tem muita força, né? Você falar, então quando você fala mal de alguém, quando você fala mal do seu negócio, quando você fala mal do cliente, essa energia que você está jogando vai vir para você, né? Vai ter o encontro com você e vai gerar o resultado. Então, se você pensar que a sua vida só é um caco, a tendência é que a sua vida permaneça um caco. Isso é muito clássico. Como que você entende essa relação, cara, das pessoas com... Como que você vê? Você falou muito que as pessoas estão evoluindo depois da pandemia, né? Ou que as pessoas estão procurando mais conhecimento depois da pandemia. Como que você vê aí, de 0 a 10, hoje, na sua percepção, quantas pessoas se conhecem de fato? Ainda eu percebo assim que ainda é um pequeno despertamento. Porque antes disso, as pessoas, na realidade, Lazinho, se contentavam com qualquer coisa. Eu não sou religioso. O meu conceito de luz, meu conceito de Deus, meu conceito de busca, é que não é necessário dogmas. E o dogma aprisiona as pessoas. A religião, de certa forma, elas trazem a pessoa para aquele efeito samsara de manada. Tá? Então, quando você começa a sair dessa caverna de Platão, quando você começa a falar, opa, peraí, fora isso tem outra coisa. E é aí que entra a questão que a gente falou até em Santa Catarina outro dia, sobre o que você é e tal, que você busca, a espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade ela é o pontapé inicial para que você se desvencilhe de todo tipo de dogma religioso e comece a início de uma jornada. Porque se a gente pegar, o espiritismo tem coisas excelentes, o judaísmo tem coisas excelentes, princípios excelentes, o kardecismo, o hinduísmo, o budismo. Então, se dá nessa frequência de você... Hoje, o que eu percebo, as pessoas elas não estão mais aceitando, é assim porque é assim. Aí pergunta, mas por quê? Não, porque Deus quer assim. Não. Existe algo além disso no sentido da pessoa, peraí, está dentro de mim. Tudo o que eu percebo, que eu necessito e que eu desejo, não está fora, Lazinho. Então, ainda há um caminho muito grande, eu digo num contexto geral de pessoas, sabe? Muitas têm se desperto, muitas já estão despertas muito antes disso. Porém, assim, eu digo para as pessoas da seguinte maneira, o que você está buscando fora, o que você quer fora já está dentro de você. Não é? Então, o caminho é inverso. Vou dizer novamente isso. As pessoas, elas deixam de agradecer pelo que elas têm para poder, na realidade, reclamar por aquilo que elas não têm. A palavra reclamação em si é uma vibração, né? Reclamar. Clamar 2 vezes a mesma questão, tá? E quando você disse, né, dessa energia, nós somos seres eletromagnéticos. O Sol é elétrico, a Terra é magnética e nós somos o neutro. Então, tudo que você... O nosso papel fundamental, primeiro, é despertar consciência, né? E gerar o máximo de bem que a gente possa pelas pessoas. Como você diz, o eco, né? Você fala e volta. Isso é o eco, né? Então, a nossa voz, a partir do momento que nós criamos o som pela vibração, é uma vibração de corda vocal e se torna o som, você está lançando isso, e se não lançar isso de forma consciente, não é o outro, é você.
E é importante dizer o seguinte, tudo que me insatisfaz no outro, tudo que me incomoda no outro, na realidade, é um mero espelho que eu estou projetando nele das questões que eu não resolvi dentro de mim ainda. Estão dentro de mim. Dentro de mim. Eu estou, na realidade, falando do outro, aquilo que incomoda, mas eu estou, na realidade, falando de mim mesmo. Que coisa forte, hein? Que coisa forte. É muito importante as pessoas entenderem isso, né? E quanto mais você entende disso, mais você pode expandir a sua vida, né, cara? Mais você pode expandir os seus negócios, mais você pode expandir a sua riqueza, mais você pode expandir o seu relacionamento, mais... Porque hoje as pessoas estão muito aquém do potencial real que elas têm, né? Quando elas não se conhecem, elas ficam muito reféns do potencial, muito aquém do potencial que elas têm de desenvolvimento e de crescimento exponencial. Porque eu sempre falo, né, Guilherme, que todo mundo pode tudo, né, cara? Nem tudo me convém, mas eu posso tudo. O grande mestre dizia assim, e vocês farão as mesmas coisas que eu faço e as farão maiores ainda, né? Quando você tem compreensão de algo, Lazinho, tanto o rechaço quanto o elogio sobram. Porque você não precisa mais dessas questões para estar bem contigo mesmo. Você tem compreensão de tudo, se é elogio não te embriaga, se é rechaço não te incomoda. Porque o que está fora, se algo que está fora te incomoda, é porque esse algo ainda é senhor de você. Ele te controla de certa maneira. E uma frase que eu ouvi no monastério, que ela é fantástica, diz assim, olha, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É essa sensação de não estar sozinho que muda realmente a expansão de consciência para que a pessoa tenha o que ela queira, né? Que ela tenha felicidade. Não dá para esperar a felicidade acontecer no carro novo. A felicidade tem que ser agora e pode acontecer agora, na realidade, né? E você tem essa certeza de quando nem o rechaço e nem o elogio fazem tanta diferença para a tua vida. Ah, tudo bem, tá, ok. Mas quando tu já tem compreensão de quem você é e para onde você está indo, essas coisas não interferem, porque são meras distrações. Então, assim, eu acredito que essa palavra veio muito forte para mim. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando você está com o mestre, tudo flui naturalmente. Por quê? Mais fácil. Mais um ponto que eu acho que é interessante falar aqui, que nós vemos de uma cultura da dor, do sofrimento, se você não sofrer porque não dá valor e tal. Quem disse que para que a nossa vida flua nós temos que sofrer? Da onde veio isso? Que se não foi sofrido é porque tem coisa aí. Imagina, nós temos algo ilimitado dentro de nós, como Hermes Trismegistus fala, a lei da correspondência. O que está em cima está embaixo, o que está fora está dentro, ou seja, o universo ele expande, nós somos uma síntese do universo interno. Imagina, olha quantos mundos nós temos dentro de nós. Não é? Então, essa ideia de sofrimento, essa ideia que tem que ser penoso, eu tenho desconstruído ela na minha vida. E eu acredito que tudo pode fluir de uma maneira natural, uma maneira suave, leve, tranquila, e nós atingirmos todos os nossos sonhos e chegarmos aonde nós sempre desejamos. Que legal, que legal. E aí falando, agora trazendo, e aí é importante a galera entender isso. Assim, por que a gente está falando nisso, né? Porque a gente está falando nisso, mas o Leon é um consultor empresarial, né? Então ele lida diretamente com empresas e tal. E é sempre muito bom deixar claro para todo mundo, né? Nós que somos consultores empresariais, antes de qualquer coisa, nós lidamos com pessoas. Seres humanos. Né? E o sucesso e o fracasso não está ligado à empresa. Sucesso e o fracasso está ligado às pessoas. A empresa não fracassa. Quem fracassa são as pessoas.
Então, se a gente não cuidar das pessoas, né, a empresa provavelmente não vai ter o sucesso que poderia ou que merecia. Né? É assim que você lida, é assim que você entende esse mundo? Sim, Lazinho. Anos atrás, eu percebi um grupo de empresários, diretores. Eu atuei aqui em São Paulo em redes de hospital, redes farmacêuticas, enfim, vários nichos de mercado. E eu via diretores, donos completamente adoecidos emocionalmente. Pessoas que não tiravam férias, pessoas que não tinham uma qualidade de vida, primeiramente pessoal, depois sacrificava a família, sacrificava várias coisas que não podem ser negociadas, seja em termos físicos, mentais, emocionais e principalmente espirituais. Porque chega um ponto que nós temos essa máquina aqui, essa máquina energética, nós temos um corpo vital que se nós gastamos muita energia desequilibradamente para uma coisa e esquecemos das outras, você pode ter certeza que essa máquina vai dar pane uma hora. Então, o que eu via? Donos ansiosos, problemas de estômago, enxaqueca, pessoas completamente agitadas. Por quê? À medida que nós não tratamos dessas questões primordiais da vida, é como um carro. Se você não colocar óleo nele, ele vai dar problema uma hora. Se você não colocar água, se não fizer as manutenções, se você não fizer o que tem que ser feito ali, ele vai dar problema. Então as pessoas confundem isso, né? E cada vez mais eu vejo donos, diretores, enfim, empresários que entenderam que essas premissas, essas questões primordiais de cuidar da família, cuidar do espírito, cuidar da mente, dos pensamentos, elas são a chave central para o resultado e para o sucesso da vida delas. Como você disse, em primeiro lugar são seres humanos. E olha que interessante, né? A gente vê pessoas assim que passam uma grande parte da vida como uma panela de pressão. Ela vai suportando, 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 e ela não consegue distribuir essa pressão. É como você pegar uma panela de pressão, colocar água nela ou qualquer coisa dentro e tampar os pinos e ligar o fogo. Uma hora, isso vai ter que sair de um jeito. Mais hora ou menos hora. Então, a ideia é que realmente esses empresários têm cada dia mais buscado esse autoconhecimento, né? Esse cuidado pessoal para que ele tenha realmente clareza, não só de tratar de si mesmo, mas a responsabilidade que ele tem das pessoas que estão debaixo do seu comando, né? Porque um cara com 10 funcionários não são 10 pessoas. Você pode multiplicar por 4 isso daí, que é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E tudo isso, gente para trazer para o quê? O Gurion hoje é um dos maiores especialistas em accountability no nosso Brasil, de implantar, né, essa cultura do accountability no nosso país. Então, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa cultura, né, da onde veio, o que é essa cultura do accountability, que eu acho tão importante as empresas entenderem e implantar no seu dia a dia. Sim. É necessário hoje que se tenham programas de accountability nas empresas, né? Porque por muitos e muitos anos foi se desenvolvida uma mentalidade de luta de classes. Empregado versus patrão. O patrão tem uma mentalidade do empregado folgado e vice-versa. O empregado tem uma mentalidade do patrão que explora. E isso daí veio se permeando na nossa sociedade por muito e muito tempo. E nenhum dos dois lados ganhavam, né? Então, há cerca de 30 anos atrás, 28 anos atrás, nos Estados Unidos, foi se apresentado diante de uma reunião governamental o que poderia ter aplicação para um engajamento e uma integração melhor entre colaboradores e gestores.
né? E foi se fazendo métricas, se foi fazendo estudos neurológicos, comportamentais, enfim, em vários aspectos. E se chegou a esse conceito de accountability. Accountability não tem uma tradução específica em relação ao nome, mas o conceito é autorresponsabilidade. O ser humano, ele já desde cedo tem por prática transferir responsabilidade, né? Ele já tem essa necessidade de não assumir as responsabilidades e transferir. O problema não é meu. O problema não é meu. Ah, eu não vi. Não é minha função, tá? Então, esse conceito ele é aplicado em indústrias, em governos no mundo todo hoje. Está no Brasil em torno de 15 anos. Né? As altas indústrias hoje aplicam esse termo, esse conceito, para quê? Para trazer uma integração, né, uniforme entre os gestores e os colaboradores. Qual que é o conceito? É de autorresponsabilidade. É o colaborador entender que ele é responsável, sim, diretamente por aquela empresa, seja ele um diretor ou seja ele uma pessoa dos serviços gerais. É fazer ele entender que o papel dele é muito importante dentro da organização. Imagina, Lazinho, a pessoa que limpa o recinto, faltar uma semana. Como que ela não é importante? Então, é essa visão do gestor em relação ao colaborador e o colaborador também, de contrapartida, entender que ele é responsável sim por tudo, porque ali ele é um acionista naquele lugar, né? Ele tem parte daquele negócio, ele tem parte do resultado. Vamos dar um exemplo muito pequeno, né? Mas faz muita diferença. A pessoa vai lá no copo descartável, puxa, e vem 2. Muitas pessoas, elas pensam da seguinte maneira: não custa nada, mas custa, sabe? Ela não é ainda, não tem aquele entendimento de devolver um copo. Porque ela acha que o patrão é rico, que ele já tem grana, que ele tem um carrão, que ele viaja, e aquilo não vai fazer diferença. Então, é uma mentalidade que o accountability vai transformando. E a pessoa começa a ter um engajamento, um pertencimento em relação àquela organização. Obrigado. Eu vejo muito em academia, deixa eu só pegar essa água. Eu vejo muito em academia, por exemplo, né, um dos grandes problemas de academia é o volume de pessoas que circulam ali. Problema no bom sentido, né? Claro. Eu sempre digo isso. Mas por ter muitas pessoas, o que gera isso? Principalmente, você tem que ter um cuidado muito especial com a limpeza, né? Porque são várias pessoas, a maior parte delas vindo da rua, né? Então, traz a sujeira da rua para dentro da academia. Então, o que eu vejo muitas vezes é aquele papel fora do lugar, né? Aquele papel no chão, ou seja, aquele papel que é para enxugar a mão, que às vezes não caiu no cesto e tal. E as pessoas passam ali, os funcionários passam ali e não colocam no lixo, né? E eles não entendem o quanto que isso vai influenciar o resultado daquela empresa e se, consequentemente, influenciando o resultado daquela empresa, vai influenciar o resultado dele como colaborador. A accountability é exatamente essa pegada, de entender que o todo, eu faço parte desse ecossistema e cara, não é demérito nenhum eu limpar um lugar que está sujo, mesmo eu não sendo a pessoa da manutenção ou da limpeza. É isso mesmo? Claro. Dá para enxergar bem isso daí, por exemplo, em rede hospitalar. Como que funciona? O paciente chega no primeiro atendimento, faz uma ficha. Essa ficha, ela vai lá para o administrativo, porque tem as questões de convênios, coisas nesse sentido, para mandar essa informação para um outro setor, ou seja, é bem complexo o sistema. E muitas vezes aquele da recepção, ele não se dá conta da tamanha importância dele em relação ao ecossistema. Porque se ele não atende bem, ou então, se o administrativo entende que esse de primeira ponta, de primeira linha também precisa esperar, e aquela coisa as pessoas não têm essa sinergia, porque pensa assim, isso daqui não é problema meu.
Isso não é coisa minha. Só que quando se geram muitos pequenos problemas e a organização é punida com isso, inevitavelmente todos são punidos. Da limpeza, o médico, a enfermeira, porque se a instituição fecha, todo mundo perde. Então, assim, o accountability, ele traz a ideia do pertencimento. Ou não, peraí. Trazer uma mente de dono. Porque nós sabemos o quanto custa uma luz ligada. Nós sabemos, por exemplo, a pessoa da limpeza. Vamos imaginar isso. Mas tudo bem, vou gastar muito produto. Que não custa nada. Custa. No resultado final, aquilo vai fazer uma diferença. Imagina que cada um consiga gerar essa mentalidade na redução de custo, isso pode se inverter diretamente para os próprios colaboradores. Diretamente. E como fazer, porque olha que por isso, gente, é importante entender o que a gente estava conversando aqui. Primeiro, é fundamental entender os perfis, é fundamental entender as pessoas, é fundamental entender os porquês de cada um, para você poder trabalhar o quê? A conscientização delas e, com isso, dentro do seu negócio, poder implantar essa cultura do sócio, né, no seu colaborador e não uma cultura de um contra o outro ali dentro. Passa para a galera, Gunnar, se você puder, algumas dicas de como implantar isso dentro de uma empresa, coisas fáceis de serem feitas, simples de serem feitas, para pelo menos dar o primeiro passo de os colaboradores poderem entender que ele faz parte desse ecossistema. Quais seriam os primeiros passos que um gestor precisaria dar para poder implantar essa cultura dentro do negócio deles? O primeiro passo, ele precisa ser transparente na gestão dele em relação ao seu time, não é? Ele tem que saber equalizar cada um dentro da sua métrica, porque o que eu percebo, Lazinho, quando vai se implantar um programa como esse, as pessoas são individuais. E muitas vezes o erro desse gestor é fazer um nivelamento. Primeiro, o gestor ele tem que ter um programa de devolutiva adequada para cada colaborador, tá? Saber expor os pontos fracos e os pontos fortes, saber expor a visão, os valores, a missão da empresa de uma maneira clara. Ele tem que trazer o time ao entendimento do porquê que eles fazem aquilo. Por que a empresa existe e para onde a empresa está indo. E qual o impacto que a empresa quer trazer como resultado final para o cliente, né? A partir do momento que o colaborador ele tem uma noção clara do papel dele na organização, já se quebram muitas barreiras. Então, primeira coisa, ter uma reunião de integração clara, transparente, leve com o time. Reconhecer o talento, reconhecer o potencial de cada um, tá? Lembrando que não é confundir com amizade, mas é gerar uma boa parceria, né? Parceiros de negócio, e isso é diferente, né, dentro de uma organização. E esse gestor, ele tem que realmente ser uma pessoa que viva os princípios que ele apresenta para os seus colaboradores. Que seja uma pessoa que ele tenha um discurso que seja congruente às atitudes dele em relação aos objetivos, em relação às suas atitudes. Isso daí já vai facilitar em muito, tá? E quando se fala de implantar um programa como esse, é um programa cultural, é um programa de conscientização. Então, pequenas palestras, pequenos treinamentos, que não seja algo maçante, algo que não seja como que imposto a essas pessoas, mas algo que traga leveza e que as próprias pessoas entendam que assim como é na empresa, é na casa dela. Porque na casa dela ela não desperdiça as coisas. Porque ela sabe o valor que tem e sabe que custa algo. Então, quando a gente começa a trazer esse nível de mentalidade de maneira cintuosa, de maneira tranquila, passo a passo, ninguém muda uma cultura do dia para a noite, né? O que eu costumo dizer às vezes com empresários que me contratam, que o accountability, ele fala, não, mas
eu preciso dessa mudança para não vai mudar em um mês. O cara operou 20 anos, é como você pegar uma régua e querer, né, dobrá-la, vai quebrar. Então isso daí é uma mudança de cultura paulatina e aí vai tranquilo. Que legal, cara. Bom, isso aqui é uma aula, né? Isso aqui é uma palestra aqui para quem tá para mim tá sendo fantástico. Agora mudando totalmente de assunto, mas dentro do setor de academia, você é um contemporâneo de faixa preta, né? Então você aliás, tem um programa, tem um produto, o seu produto chama, né? Produto. Então fala um pouquinho para a galera desse Legal. produto. Eu treino jiu-jitsu há 17 anos, né? Fui professor aqui em São Paulo por vários anos, em torno de 10 anos. Me mudei para Florianópolis. Lá eu só ensaio, tenho meus amigos lá, donos de academia, faixa preta. Então, quando ele precisa sair, quando precisa de um quebra-galho lá, eu tô lá, né? E assim, dentro dessa experiência, fui competidor vários anos e, pô, 47 anos já deu o que tinha que dar, né? Aí eu resolvi ficar só ali na contenção. Ajudo, tenho um projeto com crianças em Florianópolis ali, enfim. E me veio a ideia de juntar esses dois conceitos, porque uma pessoa para chegar na faixa preta, é uma faculdade. Sem dúvida. São anos, né? Anos de Aliás, mais complexo do que uma faculdade, né? Mais complexo. Por quê? Porque na faculdade, né, é diferente, você paga e aprende ali com o professor te ensinando. No jiu-jitsu você paga, apanha. Para apanhar, né? Você paga para apanhar. Né? Então isso daí vai desenvolver a questão da disciplina, a questão da resiliência, da insistência, da superação. Por quê? São dores que você vai ter, são dias que você não vai querer ir, enfim, são N situações que surgem para que você desanime, para que você não siga adiante, para que você... Porque assim, quando você entra, você olha um faixa preta, você vê um herói, né? Uma pessoa fala, pô, um faixa preta, mas eu nunca vou chegar. Todos nós temos o potencial natural de chegarmos aonde nós queremos chegar. Basta que isso seja um grande desejo do teu coração. Uma vontade que você tenha, uma gana, e tu vai chegar. Então, dentro dessas características, né, que a gente vai aprendendo ao longo desse período, e eu resolvi juntar isso ao meu trabalho, à minha carreira profissional de treinamento, e montei a plataforma Executivo Faixa Preta, que está saindo daqui um mês mais ou menos, onde nós vamos estar abordando essas questões de resiliência, essas questões de vontade, de desejo, de querer fazer algo aplicado a comportamento, aplicado à gestão de pessoas, aplicado a métricas de performance. Então acho que vai dar uma boa mistura nisso. Que legal, tenho certeza disso, tenho certeza, porque tem tudo a ver. Né? Você uniu duas coisas aí que tem tudo a ver, eu tenho certeza que vai dar. Tem uma simbiose. Então fiquem ligados, aí daqui um mês mais ou menos vai sair. Daqui um mês já está saindo as capturas aí. E esse projeto serão treinamentos presenciais, módulos de 4 treinamentos apenas, mas vão falar muito as necessidades ali da empresa e também online. A minha ideia é que alguns treinamentos eu faça de faixa preta mesmo. Que legal, cara, que legal, que legal. Vai ser legal. Eu sou apaixonado também, né? Eu digo isso muito, né? Se eu tô aqui, eu devo à minha família, sem dúvida nenhuma, mas ao judô, né? Que no meu caso foi o judô, que me ensinou tudo, né? Até completar a faixa preta e todo o ensinamento, desde os 4 anos de idade no judô, né? Então, todos os ensinamentos. Eu sempre falo que o judô, as artes marciais, de uma forma geral, o que mais ensina a gente é cair e levantar, né, cara? Acho que esse é o ponto que as artes marciais mais nos ensina, e é saber cair e levantar e poder ir para a próxima e poder derrubar o adversário na próxima, ou no jiu-jitsu finalizar, que é o nosso objetivo ali, é finalizar o nosso adversário. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? E o que eu vejo na vida é que as pessoas têm uma dificuldade enorme de levantar, né? Elas caem e todo mundo vai cair, faz parte do jogo, né? A gente cair, mas tem uma dificuldade enorme de se levantar, né? Então prefere ficar se lamentando no chão
do que levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, por isso que eu tenho certeza que esse projeto... E, na verdade, espero que tenha muita coisa com o GAP aí, que a gente vai ter muitas parcerias com o GAP aí. A galera do GAP pode esperar que a gente vai ter muita parceria. Nasceu essa parceria aí agora, nesse nosso último evento. Tenho certeza que vai ter muita coisa boa para a gente desenvolver aí. Gurião, para não tomar muito do seu tempo, aliás, o Gurião veio, ele é de Floripa, ele veio para Mogi, né, que é aqui, para quem conhece São Paulo, interior de São Paulo, e veio para cá especialmente só para gravar aqui o podcast. Então, para mim, isso é uma honra para mim estar com a gente aqui. Cara, eu queria... você deu várias mensagens, mas eu queria que você conduzisse aí uma última dica para a galera, a última mensagem que você gostaria de passar para essa galera, para a galera poder dar esse up, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e chegar nos resultados que a gente acredita que eles merecem. Claro. Primeira coisa, isso aí já está na ponta da língua, no coração. Nós somos senhores da nossa própria vida. Jamais devemos se fazer de vítima de alguma coisa ou de alguém e permitir que as coisas exteriores tragam um travamento na nossa vida interior. Porque quando você permite que coisas externas te paralisem, é porque essas coisas ainda são senhores da sua vida. Então, a partir do momento que eu assumo o controle e as rédeas da minha vida e tomo por certo de que aquilo que está em mim é muito maior do que está fora, não tem limites e barreiras que possam me segurar. Fantástico, fantástico. Meu amigo, vamos fazer um trato aqui? Assim que você for lançar, você volta aqui para estar com a gente aqui? Pode ser? Fechado. Podemos fazer esse trato aqui? Vamos apertar a mão e vamos fazer esse trato. Tá fechado. Meu amigo, muito obrigado. Eu agradeço. De coração de estar aqui com a gente. É um prazer, uma honra. E assim, quando você for lançar, faço questão de você estar aqui com a gente, de fazer mais um episódio aqui para a gente, para trazer todo esse conteúdo rico para essa galera, que é a nossa missão de vida. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Vou vir até de kimono. Oh, colocamos os dois. Pois colocamos vai ser legal. Legal, gente. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu amei. Isso aqui para mim é uma aula, isso aqui para mim é um aprendizado contínuo. Espero que todos vocês tenham curtido. Se você curtiu, dá um like. Se você curtiu, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Faz seu comentário. Traz novas perguntas que eu vou fazer para o Gurião. E se vamos fazer dentro do podcast, ou a gente pode montar algum treinamento para você juntos aqui, para trazer sempre o melhor conteúdo para você. Então dá o seu like, compartilha isso com o máximo de pessoas, deixa o seu comentário. E é isso. Todo mundo nesse movimento de gestão de alta performance, levando você para o nível que você merece, levando você para aquilo que você pode e você consegue. Depende única e exclusivamente de você. Então, até o nosso próximo episódio. Te espero lá. Sucesso hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.